Fala galera do Alfa, questão número 16, tá? Do nosso livro do SAS, Matemática 2, módulo 2, tá? Uma questão que caiu na prova do Enem, uma questão bem difícil, acompanha comigo aqui, ó. Dois atletas que partem de pontos respectivamente P1 e P2, em duas pistas planas distintas conforme a figura, deslocando-se no sentido anti-horário até a linha de chegada. Então, eles saem desse movimento, né? Vão andar no sentido anti-horário e vão chegar na linha de chegada aqui. Tá? Eles percorrem dessa forma a mesma distância L maiúsculo, né? Então, na verdade, o que eles vão percorrer, né? Os dois atletas, eles vão andar uma parte circular, um pedaço de um contorno, né? Um pedaço de uma circunferência, um pedaço de um comprimento, e depois uma parte reta. Seja o P2 ou o P1, esse percurso ele está te dizendo que é a mesma distância, tá? Por isso que eles estão em pontos, né, um pouco separados aí, em pistas opostas, né, em lugares distintos. Ele está garantindo que esses dois percursos no final vai ser o mesmo. Os trechos finais das curvas até a linha de chegada desse percurso têm o mesmo comprimento Lzinho. Então, ele também está dizendo que essa parte final aqui, ó, essa parte reta, tem o mesmo comprimento, tá? L e L, tá? Nas duas pistas e eles são tangentes aos trechos curvos, né? Então, se eu prolongar esse L aí em linha reta, vai tangenciar as circunferências aí, que são os pedaços das curvas que eles vão percorrer, tá? Que são semicírculos de centro C, tá bem? O raio do semicírculo maior é R1, né? Então, aqui eu tenho um semicírculo maior e aqui eu tenho um semicírculo menor. E o raio do menor é R2, tá? Sabe-se que o comprimento de um arco circular é dado pelo produto do seu raio pelo ângulo, medido em radianos. Olha só a informação, ó. O comprimento de um arco circular, ele é dado pelo produto do seu raio pelo ângulo. Bom, só para o que ele está querendo dizer, né? O comprimento desse arco, tá? Então, o comprimento do L1, vamos pensar assim, né? Que seria este percurso aqui que o L1 vai fazer, ó. O que é o L1? É o comprimento desse arco aqui, ó. Tá? Esse é o comprimento do L1, ok? Isso é o meu L1. Esse comprimento é um pedaço da circunferência, perfeito? E esse pedaço da circunferência, tá? Ele está te dizendo que ele é igual ao produto do seu raio, ou seja, o L1, né? Ele é um pedaço da circunferência de raio R1. Ele é igual ao produto desse raio, tá? Pelo seu ângulo, né? Aí eu teria que saber esse ângulo. Mas vamos botar aqui um ângulo alfa qualquer, tá? Só que para usar esta relação que ele está me dizendo, este ângulo aí, ele tem que estar medido em radianos. Tá? Na aula, eu mostrei, mediante uma regra de 3, né, que o comprimento de um arco, né, o comprimento de uma circunferência, lá eu chamei de Lzinho, né, ele é igual ao ângulo vezes o comprimento da circunferência divididos por 360. Eu construí isso com vocês em sala de aula, tá? Usei uma regrinha de 3. Se vocês olharem as anotações, vocês vão encontrar essa fórmula aqui. Só que para esta ocasião, eu considerei lá na minha regra de 3 o ângulo em graus. Tá? Agora, se eu trocar esse 360 graus para radianos, né, em uma volta completa são 2π radianos, né, eu cancelo esse 2π de cima com esse 2π de baixo. Ó, e o que vai sobrar? Alfa vezes raio, que é o que ele está te dizendo aqui. Beleza? Então, para vocês verem que é a mesma fórmula, só que aqui eu dei em graus e aqui ele está te falando em radianos. Tá? Bom, nas condições apresentadas, ele quer a razão, então ele quer uma divisão entre a medida do ângulo P2CP1 dividido pela diferença Lzão menos Lzinho. Isso é o que ele quer, tá? E eu vou
tirar um print aqui, ó. Agora eu vou jogar lá para outra tela, que eu vou ampliar essa imagem para poder ficar um pouco melhor o que a gente vai trabalhar. Tá? Pronto. Aqui está a nossa imagem e aqui está a nossa pergunta. Tá? Bom, vamos traçar retas a partir do centro aqui, ó, na perpendicular, que é justamente onde termina a parte curva, ó, tá? Então, tanto o P1 quanto o P2, né, eles vão sair dos seus respectivos pontos, né, vai chegar nesse determinado pontinho ali, né, que eu marquei aqui em vermelho, a partir daqui para a direita, ele vai fazer uma trajetória linear, que a gente já sabe que este pedaço aqui, até eu vou usar outra cor aqui, porque senão não vai aparecer, este pedaço aqui, seja por cima ou por baixo, pelo P1 ou pelo P2, isso aqui vale L. Isso aqui vale L. Bom, o que o P2 vai fazer, né? O P2 vai percorrer este caminho aqui, ó, pela circunferência. Ele vai percorrer um comprimento. Que é P2, eu vou chamar de L2, esse comprimento. Então, o P2, ele percorre, né, linearmente um L2 mais um Lzinho. Perfeito? Ou seja, o comprimento que ele chama lá de L, tá? O Lzão é o meu L2 mais o Lzinho para o P2, a distância percorrida por P2. Fazendo a mesma análise, só que aqui eu vou traçar uma linha reta também na horizontal para ficar mais fácil, ó. Porque assim eu vou ter a garantia, né, que eu tracei perpendicularmente, né, essas duas retas em relação ao ponto C, eu vou garantir aqui um ângulo de 90 graus, ó, 1/4 de circunferência, tá? E este ângulo desse setorzinho que pegou aqui em cima, ó, eu vou chamar esse ângulo de beta, tá? E aquele ângulo lá de cima eu vou chamar de alfa. Então, olha bem, o P2, né? O P2, o ângulo, né, desse setor aqui, ó, essa fatia, a partir de P2 é alfa mais beta mais 90. O P1, que é esse outro setor aqui, ó, o ângulo desse setor, ó, é beta mais 90. Perfeito? Muito bem. Então, vamos lá. O que o P1 percorre, né? O P1, ele vai percorrer, ó, este comprimento aqui, dessa circunferência, que eu vou chamar de L1. Então, o L, a distância percorrida pelo P1, vai ser igual o comprimento do seu setor, mais o Lzinho lá, para chegar na linha de chegada. Perfeito? Até vou colocar entre parênteses aqui, ó. Esta informação é do P2 e esta informação é a partir de P1, é a distância percorrida, tá? E ele diz que essas distâncias são iguais, né? Tanto que ele chama de L, Lzão. Então, eu já posso ter aqui uma equivalência, ó, né? Eu posso dizer, então, que L1 mais Lzinho, deixa eu só arrumar aqui que travou a minha caneta, ó. O L1 mais o Lzinho é igual o L2 mais o Lzinho. Então, no final das contas, né, já que o Lzinho no final é o mesmo, eu tiro a conclusão que o L1 é igual ao L2. E ele diz que esse comprimento desse setor pode ser calculado multiplicando o ângulo do setor, não vou botar alfa aqui, né? Vou botar um θ, né? Vezes o seu raio, com esse ângulo medido em radianos, Então, o que eu posso dizer do L1, tá? O L1, que é esse setor aqui, ó. Qual é o ângulo desse setor? É o meu beta, que é esse pedacinho aqui que eu botei para baixo, mais 90. Então, eu posso dizer, ó, olha só que eu vou escrever, ó. O L1, ele é igual a beta mais 90
90 é π meios, vamos botar o ângulo em radianos, tá? Vezes o seu raio. Qual é o raio do P1? É a circunferência maior, é o R1. Tá bem? O que eu posso dizer do L2? Quem é o L2? Quem é aquele comprimento aqui, tá? Do L2? Ó. Este comprimento pode ser calculado mediante o produto do seu ângulo pelo seu raio. Mas o L2, este comprimento, ele vai ser o somatório do alfa com beta com mais 90. Tá? Então, o L2 vai ser alfa mais beta mais 90 vezes o seu raio, que é R2. Só que o L1 é igual a L2, certo? Se L1 é igual a L2, então eu tenho esse lado esquerdo, vou igualar nessa parte de cima com a parte de baixo. Tá? Então eu posso escrever o seguinte, vamos continuar aqui então. Vou botar o R1 na frente para ficar mais fácil. Ó. R1 que multiplica beta mais π meios tem que ser igual a alfa mais beta mais... vamos trazer aqui, perdão. Vamos trazer o R2 aqui para frente, vai ficar mais fácil. A ordem dos fatores não altera o produto. Ó. Vou trazer o R2 aqui para frente. Ó. R2 que multiplica alfa mais beta mais π meios. Tá? E aí, claro, a gente tem que pensar na pergunta, né? Ele quer uma divisão entre o ângulo P2CP1, né? P2CP1, ou seja, é o alfa dividido por esta subtração aqui. Então, tem que achar uma maneira de isolar o alfa nessa história. Tá? E o que complica é que o alfa está lá no meio, né, de uma soma dentro do parênteses. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é trazer esse R2 para cá, dividindo o R1. Então, vai ficar assim, ó. Trazer para cá. R1 sobre R2 igual. Então, da mesma maneira que eu trouxe o R2 dividindo, esta soma que está multiplicando, eu vou levar para o outro lado dividindo. E aí vai ficar assim. Alfa, até vou tirar os parênteses, tá? Porque agora eu tirei os termos que estão multiplicando. Ó. Alfa mais beta mais π meios. Já estava lá. Eu vou dividir isso por beta mais π meios, porque beta mais π meios estava multiplicando o R1. Tranquilo? Passei para cá. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu percebi que beta mais π meios, né, ele é comum nessa soma em cima e embaixo. E aqui ele é divisor de todas essas parcelas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agrupar esse beta mais π meios aqui. Eu posso colocar parênteses nas parcelas, né? Que isso não vai alterar a soma. Eu vou agrupar da maneira mais conveniente. Justamente para poder fazer uma simplificação aí. Eu posso escrever, então, o seguinte, ó. Eu posso escrever R1 sobre R2 igual a alfa dividido por beta mais π meios, mais beta mais π meios, que eu tinha colocado ali entre parênteses no vermelho, tá? Dividido por beta mais π meios. Entenderam o que eu fiz? Olha aí. Esse denominador aqui, né, ele é denominador de todas as parcelas. Então, eu quebrei essas duas parcelas, na verdade, né, essas duas somas, numa única soma desse termo e considerei isso aqui como um termo só. Então, vai ficar isto sobre isto, né, alfa sobre beta mais π meios e beta mais π meios sobre beta mais π meios. Que aí, nessa divisão, isso aqui vai dar 1, né, galera? O meu objetivo é o quê? É isolar o alfa. Ó, isso aqui tudo vai dar 1. Tá bem? Bom, eu vou ter que arrastar aqui para cima, tá? Então, eu tenho agora o seguinte. Vamos seguir com preto aqui para não confundir a galera. R1 sobre R2, tá? Aí, esse 1 que estava somando, eu vou trazer para cá diminuindo, ó. Igual a alfa sobre beta mais π meios. Beta mais π meios.
O objetivo é isolar o alfa. Beleza. Então, esse beta mais π meio está dividindo, vai passar multiplicando tudo isso daqui. E aí, tá pronto o meu alfa. Não vai ser um número legal, né, de olhar para ele, mas é isso, ó. Então, vai ficar assim. R1 sobre R2 menos 1. Tudo isto que multiplica beta mais π meios. Tá? Todo este produto é o nosso alfa. Esta é a primeira parte. Tá? Agora, o que a gente vai ter que voltar aqui? Né? A gente tem que ver o que ele quer na parte de baixo. Ó. Ele quer o Lzão menos o Lzinho. Tá? Vamos pensar agora nessa subtração aí. Tá? Vamos trazer para cá. Ó. O que é o Lzão? Tá? O Lzão é a soma, tá? É a distância. Tá? O Lzão é o comprimento do setor mais a linha reta. Tá? Como o Lzão é indiferente, até já coloquei isso aqui, ó. Tá? É indiferente, né? Porque eles, no final das contas, eles são iguais, ó. Tá até aqui, ó. Lzão é L1 mais L, ou L2 mais L. É indiferente que as distâncias são iguais. Eu vou pensar no P1, né? Porque eu vou envolver apenas dois ângulos desse setor. Se eu pensar no P2, vai me dar mais trabalho, tá? Então, eu posso dizer que o Lzão, ele é igual, tá? O L1 mais Lzinho. Então, quando eu pensar na subtração, ó, quem é Lzão menos Lzinho? Vou fazer aqui, ó. Lzão é L1 mais Lzinho, menos Lzinho. Tá? Acompanham aí, ó. Lzão, L1 mais Lzinho, menos Lzinho. Então, no final das contas, esta subtração que ele está me pedindo vai gerar o meu L1. É o meu próprio L1. Tá? E quem é meu L1? Bom, a gente já fez aqui, ó. O que é o L1, ó? É beta mais π meios vezes R1. Vou botar o R1 para frente, ó. R1 que multiplica beta mais π meios. Isto daqui é o meu denominador, ó. É o que vai na razão que ele está te pedindo. Ele está te pedindo para tu pegares o ângulo alfa, que a gente já isolou lá, e dividir por essa diferença, que é R1 vezes beta mais π meios. Grava isso. R1 vezes beta mais π meios. Vamos levar para cá, então. Ó. Até para deixar nas duas telas aqui, ó. Tá lá em cima e aqui embaixo, ó. Então, a pergunta do exercício é essa, ó. Vou trazer para cá. Ó. Ele quer que tu divida o alfa por L menos Lzinho. Essa é a pergunta. Só que quem é alfa? Tudo isso que a gente escreveu. R1 sobre R2 menos 1 vezes beta, que multiplica, que soma, na verdade, π meios. Tá? Isso tudo é meu alfa. Eu tenho que dividir isso pela diferença Lzão menos Lzinho, que eu acabei de fazer lá. Ó. Quanto é que dá Lzão menos Lzinho? Dá R1 vezes beta mais π meios. Certo? E agora a gente vai continuar com essa divisão. Só que agora temos uma vantagem aqui, ó. Beta mais π meios multiplicando, essa soma, né, tá multiplicando em cima e a mesma soma tá multiplicando embaixo. Então, o que vai acontecer, galera? Vão se eliminar. Tá? Isso aqui cancela. Ó, vai cortar. Sobrou, então, R1 sobre R2 menos 1. Tudo isso dividido por R1. Tá? Bom, vamos dar uma olhadinha como é que tá as alternativas, porque eu estou chegando, né, em alternativas bem malucas, em uma resposta bem maluca, né, em função de R1 e R2. Tá? Vamos voltar aqui, ó. Olha lá as alternativas, ó. Realmente ele deixa tudo, ó, em função de R1 e R2. Então é esse o caminho mesmo. Tá? A gente só tem que trabalhar com essa divisão aí. Tá? Bom, tem várias coisas que tu podes fazer aí, mas eu aconselho, tá? De repente aqui, ó, tirar o MMC em cima
tá? É uma saída. Ou, né, tu não tirar o MMC, deixar isso indicado, né? Porque divisão de frações, o que que a gente faz? A gente mantém a fração de cima e multiplica pelo inverso da fração de baixo. Eu te aconselho até fazer isso. Nem tira o MMC. Acho que vai ser mais simples, tá? Vamos ver como é que fica, ó. Vou colocar um parênteses aqui, ó. R1 sobre R2 menos 1, tá? Não vou colocar aquele denominador lá. A gente mantém a fração de cima e multiplica pelo inverso da fração de baixo, que é 1 sobre R1. Tá? E agora a gente faz a distributiva, né? O famoso aí chuveirinho. Tá? Multiplica aqui e multiplica aqui. Vou arrastar mais um pouquinho aqui para cima, ó. Aí olha só. Multiplicação de frações, né? É em linha, é o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então vai ficar assim, ó. R1 sobre R2 vezes 1 sobre R1. Vou deixar indicado. Menos. Agora a última parte ali, né? 1 vezes 1 sobre R1 vai dar 1 sobre R1. Por que eu deixei indicado? Justamente para tu perceber que esse R1 que está em cima na multiplicação vai cancelar com esse R1 que está embaixo, né? Multiplicando aqui o R2. Então, sobrou, no final das contas, 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Tá? Aí tem que ver se tem essa alternativa ou se ele fez o MMC. Tá? Se ele fazer o MMC, né? Se ele tiver uma resposta lá sobre R1 vezes R2, é porque ele fez o MMC. Então, ó, 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Vamos ver, voltar nas alternativas? 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. 1 sobre R1, não. 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Tá aqui, alternativa C. Fechou, galera? Uma questão bem difícil, tá? Porque não trabalha com nenhum valor numérico, tudo com variável, então tem que ter bastante calma, muita atenção. Se necessário, assiste o vídeo, pauseia, acompanha, rabisca numa folha aí, para tu não te perder. Um grande abraço.